Natal e no Ano Novo, hein? Tenho observado a barriga de vocês. A do irmão Paulo, por exemplo, quase não passou ali na galeria. Eu quero outra vez louvar a Deus pela graça de poder fazer essa transição com esse ambiente de família, de amizade, de realização. Eu quero agradecer à Segunda Igreja pelo presente que me deu quando eu solicitei 2 meses de licença sem remuneração e a igreja decidiu me dar a licença, não atender, não é? E me dar os 2 meses remunerados. Então, isso trouxe muito conforto para esse período nosso e passamos então quase 4 meses fora e agora retorno para preparar a mim e a igreja para o culto de jubilação no dia 29. No dia 29. Eu estou até pensando nos presentes que eu vou ganhar. O Romualdo não está conseguindo nem dormir direito, pensando o que ele vai me dar de presente. Naquele dia nós vamos fazer rezar, oferecer ao Senhor um grande culto. Alguns amigos especiais meus, nossos, estarão aqui. E, inclusive, o pastor João Batista Cavalcante, lá de Goiás, né? E eu louvo a Deus por aqueles que já estarão aqui, que já estão confirmando a presença. Eu espero ver todos vocês aqui naquele dia, cultuando a Deus comigo. É a primeira vez que a nossa igreja vai jubilar um pastor. Já entregamos pastores ao Senhor, já entregamos pastores a outras igrejas, já entregamos pastores até para abrir uma igreja de outra denominação, mas é a primeira vez que a igreja vai entregar o seu pastor à jubilação. Então, eu continuarei ministrando, mas não ministrando uma igreja local. E não é uma graça poder fazer isso com essa calma toda, né? Preparando tudo direitinho, como se fosse um casamento? Eu tenho muito que louvar a Deus. Meus irmãos, também louvo a Deus porque consegui chegar uns dias antes e pude participar aqui no Natal, trazer uma palavra e depois na virada do ano, né? Eu tinha falado sobre os 7 perigos do coração, sobre tudo que tem que guardar, guarde o coração. E na virada do ano, então, eu pude pregar sobre rumo a um abençoado desconhecido. E você pode ouvir, você que tem muita gente viajando, muita gente fora, se você não ouviu a mensagem, pode ouvir lá no canal de YouTube da igreja, né? Hoje eu quero, de algum modo, relacionar isto, de algum modo recapitular o que entendo foi a mensagem de Deus para mim, consequentemente para a igreja, mas também seguir adiante um pouco, avançar um pouco, mas sem deixar de restaurar ou recapitular o que nós já ouvimos. E o texto que eu separei agora, para este momento, está em Isaías capítulo 54. Eu quero falar sobre os travamentos, sobretudo os travamentos do interior, do coração, e relacionar os 7 perigos do coração com estes travamentos, ou fazer uma recapitulação dos 7 perigos do coração e relacioná-los com os travamentos. Isaías capítulo 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Chama a sua atenção para uma palavrinha que está aqui no meio do versículo. Não o impeças. Provavelmente esta expressão está relacionada à frase anterior. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Dá para entender que é um movimento de avanço,
de conquista. Estão lembrados de Gênesis 12? Sai da tua terra, da tua parentela, vá para o abençoado desconhecido, que eu te mostrarei, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, eu estarei com você. Aquela ideia de vamos. Pois bem, dizem que há uma diferença monumental entre 31 de dezembro e 2 de janeiro, né? Porque no dia 31 de dezembro, nós estamos cheios de votos, cheios de determinações, cheios de propósitos, né? Mas é só o ano começar e lembrar das contas do IPVA e da carnê da escola e tal, que dá uma arrefecida, a gente dá um recuo, não é? A gente retorna ao pé no chão ali, e muitos dos entusiasmos parece que arrefecem, né? E a gente fica assim um pouco mais desanimados. E é nesse sentido que eu quero então chamar a sua atenção. Diz o texto: não o impeças. Vamos à frente, vamos em frente, vamos ampliar a tenda, vamos estender as cortinas, não é? E não em peças. A Bíblia está cheia dessas ordens, e nós estamos cheios de contra-ordens. Eu saía do avião em São Paulo e decidido a não passar a vergonha de ser carregado numa cadeira de rodas, mas a coluna estava travada. E a moça disse: eu chamo a cadeira de rodas. E eu disse: não. E peguei. E eu acho que eu nunca na minha vida usei tanta força de vontade para andar. Um cara bonito, assim, cheio de saúde como eu, ter que andar na cadeira de roda, era muita humilhação para mim, né? Mas toda a minha força de vontade foi pouca. Eu estava travado. É impressionante como que nós somos travados. Na quarta-feira nós ouvimos um grande sermão. A irmã Elisângela falou um monte de coisa. Eu não sei o que ela falou, já esqueci tudo. Mas eu lembro de uma coisa. Ela falou sobre disponibilidade. E o sermão dela era ela, aqui no púlpito. Porque cheio de temores, cheio de medos, né? Ela disse: eu estou muito nervosa, não queria usar o microfone porque ia parecer que estava tremendo, né? Mas ela estava aqui, lutando contra o quê? Os travamentos. Isso acerta ou não acerta cada um de nós? É ou não é uma realidade da nossa jornada? Lembro da nossa netinha Rebeca. Vocês conhecem a história, ela tem uma limitação, uma dificuldade lá no cérebro, né? Então a gente encosta ela na parede e diz: vem, Rebeca. Ela coloca os 4 dedinhos dentro da boca e começa. E a gente diz: pode vir. Aliás, agora a gente nem precisa dizer, ela mesma para e fica naquele travamento, porque ela está travada. Ela pode andar, mas ela está travada ali. E ela coloca os 4 dedos dentro da boca e depois ela diz assim: pode vir. Ela diz para ela mesma: pode vir. Estão entendendo a luta que a gente atravessa? O texto diz: não o impeças. Já imaginou se a gente consegue a maturidade, né, para romper com estes travamentos, né? Talvez, meus irmãos, a maior indústria da humanidade seja a indústria dos travamentos. Somos travados dentro de nós. Eu podia andar, a Rebeca podia andar, a Elisângela podia pregar, você pode fazer 1000 coisas, se o Senhor mandou, né? O Senhor mandou, mas algo dentro de nós nos trava.
A ordem que temos é rumo a um abençoado desconhecido. Eu estou vivendo isso, eu e Cristina, estamos vivendo isso na nossa vida. Podem imaginar o que está passando em nossas emoções, como deixar de ser pastor de uma igreja local. A vida toda é para isto. Desde menino, um sentido de chamada, não é? A vida toda envolvida com isso, e filho pastor, e genro pastor, e aquela coisa toda, esse universo todo. E agora, você pode imaginar como é que as emoções ficam? E então eu estou rumando a um abençoado desconhecido, né? E eu não posso parar, você não pode parar. O sentido de ordem, o sentido de missão, entende? Não pode ser impedido, não o impeças, diz o texto. Então eu quero pincelar, na verdade é só pincelar, né? Foi só eu sair que vocês passaram a ter culto de 2 horas, mas eu voltei, agora é culto curtinho outra vez, entendeu? Depois do dia 29, vocês voltam a ter culto de 2 horas outra vez. Estou sabendo que vocês gostam de cultos longos, né? Não, só pincelar. Quando nós relacionamos provérbios, sobre tudo que tens que guardar, guarda o teu coração, Provérbios 4, 23, com Mateus 6, 19 a 26, a gente disse que o Senhor Jesus estava como que explicando e ampliando a expressão sobre tudo que tens que guardar, guarda o coração, porque é dali que sai toda a fonte, toda a vida, e é ali também que nascem os travamentos, que nos amarram os pés, que nos travam para sermos o que Deus quer que sejamos, para fazermos o que Ele quer, o que Ele nos ordena fazer. Nós começamos dizendo sobre tudo que tem que guardar, e dissemos que Jesus disse: não acumule. E agora nós temos em mente rumo a um desconhecido abençoado. A gente quer ir, mas nós temos algo dentro de nós dizendo: guarde, acumule. E aí nós temos talvez que lembrar que o apego seja um dos mais antigos travamentos. Como somos agarrados a coisas. Eu gosto muito desse tema e procuro praticá-lo, porque eu quero estar solto, cada vez mais solto. O bom soldado, aliás, vários mandaram os versículos, porque eu pedi que mandassem versículos relacionados ao sermão, recebi muitos, né? E um foi este: o bom soldado, querendo agradar aquele que o alistou, não se embaraça com as coisas desta vida. O Senhor Jesus, vocês lembram disso, fica o tempo todo tentando fazer com que nós nos soltássemos das coisas. Quem não largar pai e mãe, lembra? Marcos 9, deixa eu despedir meu pai, deixa eu comprar a junta de boi. Que se você não largar, as coisas travam você, impedem você de ser, impedem você de seguir, impedem você de obedecer, porque você fica travado. Eu quero ser solto. O texto diz: não impeças. Quando o Senhor disse para Abraão, em Gênesis 12, que foi a nossa meditação na virada do ano, Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. O que Abraão levou? Abraão levou o que ele podia carregar. Isso é significativo. Que você leve apenas o que você pode carregar. Vai fazer uma grande viagem, vai subir a grande montanha. Tem até um filme sobre isso. O segredo está em você levar só o que você pode carregar, e ainda assim, aquilo que de fato você necessita. O Senhor Jesus, lembre-se dos seus ensinos, o tempo todo tentando fazer com que a gente carregue
e conserve e guarde só o necessário. Inclusive, quando nos mandou orar, ele disse: peçam o pão nosso de cada dia. Meus irmãos, muitos de nós estamos travados por conta do peso. Muitas coisas. E nesse sentido, perder coisas pode ser libertador. Quantas vezes Deus, para abençoar e usar alguém, tem que permitir que esse alguém perca coisas? Porque senão ele fica travado como um louco. Oh, alma, agora tens muito. Descansa e curta esse momento. Então, trabalhemos, porque a ideia é prosseguir, estender a tenda, é andar para frente e não permitir que nada impeça, não permitir que o apego me trave. O segundo destaque feito, quando imagino o Senhor Jesus comentava a Provérbios 4, 23, é sobre desejar, que não fica muito longe disto. São ou não são os desejos que temos um grande travamento? Porque eu quero aquilo, então eu não aceito isto, porque eu estou atrás daquilo. A palavra diz: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Mas a gente não fica satisfeito. Porque a gente quer mais. Há um outro texto ainda de Timóteo, mesmo capítulo 6, que eu acabei de mencionar. Agora no versículo 6 diz assim: olha que lei atrás dessas palavras. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Poderíamos pregar só sobre esse versículo aqui. Vocês podem notar aqui energia, poder. A piedade com contentamento é grande fonte de energia. A pessoa que não está satisfeita, que não está contente, ela se trava. Tem que soltar, tem que estar feliz, tem que estar satisfeito. E a piedade no sentido de prestar serviços, de fazer o bem, de ajudar. Quando eu tiver isso, eu vou ajudar o outro, né? Então ele fica na busca para atender expectativas e desejos e nunca se solta. Quando é que você vai ajudar missões? Quando é que você vai socorrer alguém? E fica naquela busca frenética para conseguir coisas que desejam e nunca se realiza. Isso, inclusive, afeta outras áreas da vida, relacionamentos, estudos e tantas outras, né? Ainda o apóstolo, pensando ainda nessa ideia de que a questão, o controle ou a maturidade dos desejos é fonte de energia. Há muita força aqui, produzida aqui. Por isso o amor de Cristo, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. E a gente imagina que fosse travamentos, né? Insultos, fraquezas, necessidades, perseguições, angústias. Diz o apóstolo: quando sou fraco, então sou forte. Há força quando você está bem. E o Senhor Jesus, nesse capítulo que nós estamos meditando, diz no versículo 25: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ele está falando aqui de força, de poder que há quando você está satisfeito. Que bênção é
Que didático é, que motivador é quando você está satisfeito, dominado por gratidão. Você levanta e diz: que bênção este dia, que bênção que eu estou respirando. Isso é muito empoderador, que você esteja com a parte de desejo do coração amadurecida e administrada. O terceiro destaque feito foi sobre a natureza do coração. Como eu disse, talvez a maior indústria da história da humanidade seja a indústria dos travamentos. É impressionante como que o nosso coração é vacilante. Pensando em Mateus 6, Jesus falou de leis. Então eu preciso reconhecer, entender que é assim o coração. Por que será que o Senhor disse: não o impeças, estica bem as estacas, não impeças? Porque Ele sabe que esse movimento é a natureza nossa. Quem dera eles tivessem, diz Deuteronômio, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Quem dera eles tivessem essa disposição, porque não é assim que funciona. A gente está cheio de disposição e a gente perde disposição. Então, uma das grandes doutrinas do cristianismo é a da perseverança, de manter disposição, seguir adiante. A nossa natureza vem contra, ou trabalha contra o nosso caminhar para frente. O povo de Israel desanimava. É da natureza e temos que trabalhar isso. Primeiro, reconhecer a realidade que é assim: eu vou ficar desanimado, eu terei momentos de desânimo. Quando eu estiver desanimado, eu vou tomar essa providência, aquela providência. Quantas vezes eu digo para mim mesmo: você vai tomar um banho frio agora, né? Ou vai para a esteira fazer um exercício. Não é assim com todos nós? Nós temos que lutar, não o impeças, diz o texto. O quarto destaque feito, o quarto perigo do coração, tem a ver com enxergar. Talvez não haja maior travamento do que este. Que impede mais o nosso andar para frente do que a cegueira? Você está numa estrada, o farol queima. Quer travamento maior? Não enxergar, enxergar mal, enxergar errado, não o impeças. Então eu tenho que trabalhar a minha visão, trabalhar a forma como eu enxergo as coisas. Se os meus olhos forem bons, a vida, porque você enxerga, você discerne. A Bíblia diz que o homem sem Cristo, ele é cego. Ele não consegue alcançar o alvo, porque ele sequer enxerga. Mas quando nós somos espirituais, quando o Espírito nos alcança, parece que há um start lá dentro da gente, né? Alguma coisa estala e a gente passa a enxergar, a discernir as coisas. O salmista vai dizer então: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então eu preciso estar o tempo todo. Você tem o costume de lavar os óculos? Os meus estou precisando lavar, hoje eu não os lavei. Pode entender a importância da rotina devocional? Você não lava os óculos uma vez por ano. O tempo todo nós precisamos estar sendo limpos. Eu estava pensando aqui, preparando para o púlpito, e a minha mente, a minha oração: Senhor, o que é que eles precisam ouvir? Senhor, o que precisa ser dito? A vida devocional, porque de onde nasce a visão? Jesus vai dizer, tudo vem do coração, né?
Então eu preciso ver, eu preciso entender a vontade do Senhor. Se eu quero fazer a vontade do Senhor, eu preciso entendê-la. Então a vida devocional tem tudo a ver com não impeças. As pessoas então querem relegar a um segundo plano vida devocional. E depois ficam surpresas porque ficaram desanimadas. Não deveria ficar surpresas. Quando eu vejo, eu estou sempre andando para frente. Eu quero ser como Estevão, não importa se é apedrejado, eu estarei andando para frente, porque estarei com os olhos vendo os céus abertos diante de mim. O quinto, antepenúltimo, tem a ver com agradar. Né? A quem quero agradar? O que quero agradar? Aí eu lembro que isso é um tremendo travamento também. Nós estamos falando de força, porque eu quero ir para frente, e se eu não tenho força, eu não vou para frente. Quando eu quero agradar a Cristo, isso é leve, isso é fácil, isso flui, porque eu fui criado e configurado para obedecer e cumprir a vontade de Deus. Ouvir a voz dele e seguir no caminho da obediência. Difícil é o caminho da desobediência. Pesado. Travado. Duro é para ti lutar contra os aguilhões. Porque a vida não flui. Sobretudo a vida daquele que foi convertido por Jesus. Eu já contei para vocês quantas vezes. Se a minha carteira estiver vencida, o guarda me para na primeira esquina. O caminho do erro, ele é muito pesado. É muito transtorno. Tudo dá errado. Mas a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Dos que não andam segundo a carne, mas segundo os seus propósitos. A coisa flui quando eu estou no caminho da obediência. Então, seguir a Cristo não é difícil. Não posso aceitar essa conversa. Porque enfrentei dificuldade, porque eu estou com a enfermidade, porque eu estou sem dinheiro, porque eu estou aquilo. Como é triste seguir a Cristo. Triste é tentar seguir sem Cristo, no caminho da desobediência. O caminho de Ananias e Safiras é terrível. Não o impeças, tentando agradar a opinião pública, nunca consegue. Agradar os desejos do coração, como dito, não há como, não há quanto satisfaça. Penúltimo, preocupações. Aqui não preciso de nenhum psicólogo para me ensinar como que as preocupações nos travam. E o Senhor Jesus fica o tempo todo dizendo ao meu ouvido: não ande preocupado, não fique preocupado, não vai mudar nada. O seu cabelo vai continuar ficando branco, caindo, não vai mudar nada, não fique preocupado. Ele sabe que as preocupações me travam, nos travam. O que vão pensar, aquela coisa toda aí, como é que eu vou pagar a conta? Isso me trava. Normalmente isso está relacionado, aqui tem uma matéria cheia para os psicólogos, né? Porque normalmente isso está relacionado a olhar para trás. Eu estou lembrado do apóstolo Pedro, quando Jesus o chamou para um gabinete. Ele tinha negado a Jesus 3 vezes. Aquilo era um grande travamento. Ele não conseguia nem andar, porque ele tinha errado. Tinha negado o Senhor. Jesus chamou para destravar Pedro, com perdão. E aí Pedro, ok, muito bom, agora, né, eu te amo, declarou, porque é muito poderoso declarar o seu amor para Jesus. E aí Pedro vira para Jesus e diz, olha para trás e vê um discípulo seguindo. E aí Pedro diz, mas e este?
E Jesus vira para ele e disse, palavras nossas, né? Não é assunto seu. O discípulo que está atrás não é assunto seu. Vem tu, segue-me. Então, em vez da gente focar a ordem, a gente fica preocupado com o que está ao redor. E é claro que aí a gente perde energia, perde força, porque a irmã cantou desafinado, o irmão fez isso e fez. Então a gente fica preocupado com as pessoas e deixa de olhar a ordem recebida. Quer saber de uma coisa? Quer que resuma tudo? O pastor é feio, é bigodudo, não é bigodudo? Não interessa, vem tu e segue-me. Segue-me tu. Olha o poder, a energia que há nisso aqui. Larga tudo, não se preocupe com nada. Segue-me tu. Você tem uma ordem, você tem um propósito que você sente que Deus que colocou no seu coração. Segue-me tu. E, por fim, nós destacamos a questão da autoconfiança, do orgulho. E aqui a coisa fica muito mais pesada. Jesus disse, olhe para cima. Diferente, né? Se ele fosse fazer o filme, ele faria diferente, né? Ele disse, olhe para cima. Olhe os pássaros. Ele não disse, olhe o leão, nem o meteoro. Olhe os pássaros. Eles são sustentados. Eles vivem porque são sustentados por Deus. Jesus está dizendo, pelo menos assim entendi, que a autoconfiança, ela é tremendamente infeliz, contraproducente, em todos os aspectos. No sentido negativo do orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste a esse indivíduo. E não tem, óbvio, nenhum travamento maior do que o próprio Deus na sua frente. Lembra lá do jumento lá do profeta? Então, eu tenho travamentos meus, mas esse sétimo ponto, Jesus dá eu, porém, vos digo, ele dá um acréscimo a Provérbios 4, 23, né? E aqui ele coloca a graça, aqui ele coloca o ministério dele, a contribuição que a encarnação trouxe, né? Porque nós vamos andar para frente, não é na nossa força, nós vamos andar para frente, é pela graça, porque Deus estará comigo. Eu sei, eu vou entregar meu ministério aqui no dia 29, e eu terei um amanhã abençoado, eu terei um futuro abençoado, eu terei o melhor ainda está por vir, mas isso tudo não é porque eu sou bom, não é porque eu sou experiente, não é porque a graça de Deus vai estar comigo. E essa certeza de que Ele está comigo, eu vou voar alto, irmãos, mas eu vou voar como passarinho, sustentado, alimentado por Deus. Então, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Olha que texto de Paulo aos Romanos. Porque o orgulho, ele drena você no sentido de isolar você, não é? Você não precisa dos outros. E aí há o travamento, porque a coisa foi configurada para ser feita em grupo. A coisa foi configurada para ser feita na igreja. A coisa foi configurada para ser feita no coletivo, na família, não é? Então eu não posso me isolar achando que eu tenho condições. Se o medo me trava, a ideia de que eu posso me trava mais ainda. Se o apóstolo Paulo disse, quando eu me sinto fraco, então eu sou forte, ele poderia dizer, quando eu sou forte, então eu sou fraco.
eu sou travado. Porque a minha força vem do Senhor. Ele é que vai me fazer continuar. Meus irmãos, é muito lindo que isso aqui seja, esse texto de Isaías 54, seja dentro de um contexto de promessa. Se eu observar um pouco antes, no capítulo 49, versículo 20, diz assim: os filhos que perdeste ainda dirão aos teus ouvidos. Olha que coisa preciosa. Os filhos que perdeste ainda dirão aos teus ouvidos: este lugar é muito pequeno para mim. Dá-me um espaço maior para morar. Então dirás no coração. Isaías 49, 21. Então dirás no coração: quem gerou estes filhos para mim? Visto que eu era estéril e solitária, exilada e errante. Eu era estéril, exilada, solitária e errante. Quem os criou para mim? Onde estavam? E aí, 3 capítulos à frente, o Senhor diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque a desamparada terá mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças. Estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Não temas, não passarás vergonha, não sofrerás afronta, pois o teu Criador é o teu marido. Então, a força não está nas disposições necessariamente do coração, mas no meu olhar para as aves e perceber que o Senhor é que vai abrir o caminho, o Senhor é que vai me conduzir, o Senhor estará comigo. Então eu rumo a um abençoado desconhecido, não com orgulho. Nesse sentido, o discurso de autoajuda a força está em você. Confie em você. Mas o que a palavra está dizendo é: olhe para cima, olhe para os pássaros. O futuro está garantido. Eu sei como tudo termina, porque o Senhor, que está me dando a ordem, disse: eu te abençoarei, eu estarei com você. Não há qualquer sentido para eu me orgulhar, é um negócio completamente insano. Se eu cheguei aos 40 anos de ministério, não foi definitivamente, mas muito longe não foi por causa das minhas forças. Mas foi porque o Senhor esteve comigo, e esse mesmo Senhor que esteve comigo, continuará comigo. Querido Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por esses minutos tão preciosos em que estivemos aqui pensando, lendo, ouvindo textos da Tua Palavra e o Teu Santo Espírito trabalhando nossos corações, nossas mentes. Senhor, quando imaginamos os planos que Tens para nós, quando recordamos as ordens de avanço que nos deste, Senhor Deus, ajuda-nos a amadurecer o coração, a não sermos impedimentos para o Senhor. Ó Deus, abençoa-nos muito. Permite-nos, ó Deus, ver as grandes realizações que Tens planejado para fazer em nós, para fazer através de nós, para fazer ao nosso redor. Ó Senhor, abençoa-nos, dá-nos um ano muito rico por conta da Tua presença e do relacionamento que desejamos tanto manter e ampliar com o Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém, Senhor. Vamos encerrar o nosso culto, a irmã Fernanda vai nos dirigir. Hoje às 19h estaremos aqui, pastor Josué vai pregar hoje à noite, tá bom? Amém. Convido a igreja então a se colocar de pé. Nós estamos encerrando o nosso culto, nós vamos encerrar cantando um cântico
que diz que é muito bom, é bom louvar o nosso Deus, é bom louvar ao nosso Jesus Cristo. Então, és tu a única razão do nosso louvor. E enquanto estivermos cantando esse último louvor dessa manhã, os irmãos que vieram preparados com os seus dízimos e querem entregar suas ofertas, que assim o façam. E, como disse o pastor, estaremos todos juntos às 19 horas para continuar louvando o nosso Deus juntos. A gente pode louvar com as palmas também. Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Em todo tempo te louvarei.